Fala, lendas! Sejam muito bem-vindos aí a mais um Café com Arquitetura e hoje muito legal porque a gente vai falar sobre uma relação muito importante que deve existir em bons projetos. Qual é essa relação? A relação entre os cheios e os vazios. Vou fazer um comparativo legal para você entender tudo sobre esse tema. Vem com a gente! Lendas, vamos entrar agora num conteúdo muito importante para você que projeta, para você que quer fazer bons projetos ou para você que quer apenas construir alguma coisa diferente com arquitetura de qualidade. Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal, tá? Isso me ajuda, me motiva e faz com que a gente continue aí transmitindo conteúdos interessantes sobre a arquitetura para vocês, beleza? Bom, pessoal, a gente vai falar sobre um tema que é fundamental para você que quer fazer um projeto com excelência. Pensar no cheio e no vazio, né? Pensar nessa relação muito importante que existe na arquitetura, onde ambos se completam. Se pensar na história da arquitetura, muitos projetos com qualidade, né? Desde a arquitetura moderna, a arquitetura antiga, ou se a gente pegar aí na neoclássica e pensar também no que está acontecendo hoje na arquitetura, leva a relação entre cheios e vazios para um bom projeto, né? Quando você olha um bom projeto, você percebe claramente essas evidências. Então, é um fato histórico que se perpetuou no tempo, né? E hoje você deve aplicar isso, inclusive, para projetos pequenos. Pensar nessa relação de espacialidade, tá? Então eu preparei algumas coisas importantes para a gente falar e vou começar a explicar basicamente o que é cada uma delas. O que é cheio? Cheio, resumidamente, é o que é construído, é a área edificada, a área de construção do seu projeto, né? É onde você edificou alguma coisa. E o que é vazio? Vazio é aquilo que é ausente, é onde você não tem nada construído. Mas muitas vezes o vazio se manifesta. O vazio é a arquitetura, tá? Então pense sempre nisso. Uma frase que eu costumo usar muito aí no meu dia a dia, nas minhas aulas, é o seguinte: onde não há construção é arquitetura, é muita arquitetura. Então onde não há construção também é arquitetura. Essa é uma frase que eu costumo falar nas minhas aulas, ou falar para quem eu estou ensinando, lá dentro do escritório, no dia a dia de convívio de arquitetura, porque a pessoa que está projetando, ou o arquiteto, ou o estagiário, quem tiver fazer, ou você na faculdade, é muito importante você pensar na relação que isso vai ter com o seu projeto. Então eu separei alguns exemplos aí para você pensar. Por exemplo, vamos pegar Brasília. Brasília, você tem a grande esplanada dos ministérios. Aqui não é um projeto urbano, projeto de planejamento. E quando você tem os ministérios, você tem o Congresso, você tem edifícios esculturais como a Catedral de Brasília, né, que o Oscar projetou, você começa a entender por que o vazio faz sentido. O vazio faz sentido para quê? Para você conseguir observar a arquitetura. Então essa relação também é muito importante quando você tem como um ponto fixo um projeto materializado, algo construído, e no vazio você vai conseguir ver esse algo construído. Na minha cidade aqui, por exemplo, de Águas de Lindóia, a gente tem um projeto como o de Buller Marx fez para a Praça Demar de Barros. E quando a gente consegue olhar, olhar, observar aquele projeto, analisar, muitos espaços da praça, o Buller Marx pensou como um grande gramado, né? Um vasto gramado. E aí muitas pessoas podem se perguntar, mas por que não colocou nada ali? Justamente porque ele queria que aquilo fosse um vazio e que o vazio observasse a arquitetura que existe em volta da praça. Arquitetura de projetos antigos, projetos que estão saindo agora, mas é observar o enredo, observar a arquitetura. Então essa relação de observação é uma das relações mais importantes que existe entre cheios e vazios. Você estar no vazio para observar o que é construído, observar o que é edificado. E eu tinha também um grande mestre que foi Joaquim Caetano de Lima, e eu sempre falo dele para vocês no vídeo, porque quando você convive um ano e meio, 2 anos, muito tempo com um gênio da arquitetura, né, com um cara que entende muito, você aprende muito. E eu ficava com ele e ele falava assim: Caetano, o que a gente vai colocar naquele espaço? A gente projetava concurso, projetava coisas juntos, né? Meu TFG foi com ele, que é o trabalho final de graduação foi com ele. Então eu falava para ele: o que eu vou projetar aqui, o que eu vou fazer aqui, vou deixar vazio? Sim. E era simples e didático. Por quê? Porque ele falava para mim uma frase também importante: o vazio se manifesta. Então é bom você pensar assim. Então às vezes alguém vai usar aquele espaço para se apropriar de alguma coisa. De repente vai ser o espaço da dança,
um espaço que vai ter uma escultura, um espaço que as pessoas vão sentar, vai ter uns bancos, enfim. Deixe que o espaço aconteça, deixe que o espaço se manifeste, tá? Então é importante você pensar no vazio também para isso. Ter espaços vazios no seu projeto não significa que você não está pensando, não significa que não tenha nada. Significa que você está deixando ele, primeiro, para observar alguma coisa e, segundo, para se manifestar conforme a usabilidade das pessoas. É muito ruim, por exemplo, você tem um projeto totalmente preenchido, né? Um projeto que está completo. Então, conforme for acontecendo a arquitetura, o projeto for se desenvolvendo, for paulatinamente aí durante os anos, for acontecendo, ele precisa, às vezes, de alguma alteração, precisa de um espaço que as pessoas fiquem, tenham uma área de convívio, enfim. Então, você tem que deixar isso pensando na evolução. Então, ter vazios no seu projeto é muito importante também por conta da manifestação do espaço conforme as necessidades das pessoas. Então, pessoal, na hora de projetar, muitas vezes você tem que começar o seu projeto pelo vazio. De repente, você faz um átrio central, você vai fazer uma praça, você vai fazer um pátio. Você tem que pensar na ausência da arquitetura para fazer uma boa arquitetura. Anote isso. Pense na ausência de arquitetura, de material construído para você fazer a arquitetura. Então você tem que pensar no todo. Então eu começo muitas vezes pensando conceitualmente no que eu não vou construir, no que eu não vou edificar. Isso me dá norte para desenho. Às vezes eu quero trabalhar em um U, então estou pensando na situação de um pátio, né? Por exemplo, no U, você sempre tem um vazio central, que isso vai se abrir, que vai acontecer, que vai se manifestar conforme a usabilidade das pessoas. Então é muito importante você pensar na ausência da arquitetura para fazer uma boa arquitetura. Então, quando estiver projetando, não esqueça dessa dica básica. Existe o vazio proposital, que é o vazio pensado, que é o vazio que você está produzindo para que ele se manifeste, para que ele observe a arquitetura, ou para outras maneiras que você achar conveniente, que você está pensando nesse vazio. E existe o vazio jogado, né? Tem coisas que você tem que resolver, tem espaços que nunca vão ser utilizados em projeto. Então você não vai deixar um espaço ruim, um espaço que às vezes nunca vai se tornar algo, ou nunca foi feito para contemplar alguma arquitetura, lá. Você tem que pensar o que vai ser aquele espaço, aí cabe a você entender o que é vazio. É um vazio comunicativo, um vazio interessante, um vazio visual, do que é um vazio ruim, um vazio de fundo, um vazio de lateral de projeto, um vazio que não serve para nada. Então, às vezes, não tem nada ali, vou fazer um paisagismo, uma vegetação, um espelho d'água. Então, aí você tem que pensar como trabalhar esse vazio no seu projeto para que ele seja um vazio construído. Porque às vezes é um vazio que não está sendo bem utilizado, não está sendo muito bem pensado. Então, se você não trabalhar isso no conceito, que nem eu fiz um vídeo sobre conceito no canal, vai lá dar uma olhadinha, porque esse vídeo é muito bom. Se você não pensar em conceito na hora de projetar, seu projeto aí, sua concepção vai tender ao fracasso. Então, é muito importante você pensar nisso. Pense nos vazios, tá? Existem outros termos de vazios na arquitetura. Vou citar um aqui para vocês, por exemplo, que é o vazios urbanos. Isso não tem nada a ver com o que a gente está falando, tá? Vazios urbanos são problemas da cidade, são problemas da urbanização e do desenvolvimento que acontece numa cidade. Então, vazio urbano, por exemplo, se você está querendo saber o que é quando você tem um tecido urbano, por exemplo, você tem uma grande área vazia, um outro tecido urbano, e isso é falta de planejamento, isso é um problema urbano que acontece em muitas cidades do Brasil. Então não tem nada a ver com isso, nós estamos falando de vazio da arquitetura. Se você tiver alguma dúvida, só para esclarecer esse ponto. Então é muito importante observar quando o vazio é interessante para você aplicar a técnica de utilizar esse vazio como contemplação e como um ponto importante do seu projeto e da arquitetura existente, enquanto esse vazio não serve para nada, vai ser um vazio para complicar a sua arquitetura. Pense bem nisso. E eu queria, para fechar esse vídeo, falar de um projeto que eu acho bacana, que é o Louvre, por exemplo. O Louvre, ele é composto de um pátio, né? E quando você vê fotos do Louvre diretamente, ou alguém já conheceu e teve essa oportunidade, consegue perceber como aquela praça, aquele pátio, ele tem um desenho de piso bonito, tudo, mas é um grande vazio que você consegue observar o museu, e no meio você tem uma escultura, né? Você tem a pirâmide que tem ali no meio. Então, você entende o porquê você precisa ter uma praça, você precisa ter um pátio, você precisa ter espaços vazios para as pessoas às vezes sentarem, conversar com a família, ou então, de repente, observar e contemplar. Então, eu queria mostrar para vocês um exemplo de uma arquitetura muito pura e bonita, que é quando você tem um vazio, tá?
a uma arquitetura mais antiga, uma arquitetura construída, né, os edifícios, a área construída do Louvre, e quando você usa o pátio, o vazio, para você ter um ponto, uma referência, uma escultura. Então isso acontece muito, né? Se você pegar o Alexandre Calder, que é um grande escultor, né? Procura aí no Google Alexandre Calder, ele usa praças para colocar as suas esculturas e elas ganham proporção. Então se você quer fazer uma escultura, você não vai fazer ela num lugar que está muito presa, né? Muito fechada. Você quer fazer num espaço que você consiga contemplar. Então é muito importante você pensar no vazio para conseguir potencializar monumentos, potencializar esculturas e potencializar arquiteturas que aconteçam em volta do vazio. Fechou? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você a pensar nessa questão de cheios e vazios e ajudado você a projetar. Comece sempre a pensar no vazio, na ausência da arquitetura, que na verdade não é a ausência da arquitetura, está produzindo a arquitetura, mas na ausência de espaço construído, para você ter uma arquitetura rica, uma arquitetura valorosa e bons projetos, fechou? E se você gostou de conteúdos como esse, né, que é um tema não muito abordado nas aulas, abordado na esfera da arquitetura, que é a relação entre cheios e vazios, muitas pessoas não falam sobre isso, tem gente que passa uma faculdade inteira e nunca entra no mérito desse tema, tá? Então é um tema muito importante que eu trouxe para você. Se você gostou desse conteúdo, mande para quem pode se interessar, se inscreva no canal, né, que isso me ajuda muito. E até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo conteúdo aí no canal. Valeu, lendas!